Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu já começo o vídeo apresentando essa imagem aqui e me diga sinceramente se isso aqui não é a vida de 99,9% dos brasileiros. É a famosa corrida dos ratos. Então, você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar contas, até ficar sem dinheiro. Então, por aí vai, nesse ciclo vicioso, infinitamente até o último dos nossos dias. É essa a situação do nosso povo, um povo que não entende que é um absurdo, que está sendo roubado quando precisa comprar 1 quilo de carne para se alimentar e essa carne custa os olhos da cara. Um povo que não entende que o seu país é rico em combustível, é rico em matérias-primas e mesmo assim, tudo que ele vai comprar, ele tem que pagar o dobro. E para outros países é muito mais barato comprar esse produto, porque assim eles determinam. Então essa imagem, meus irmãos, ela explica a baixa qualidade de vida que nós temos, o fato de muitos às vezes não ter tempo para o filho, para a filha, para a esposa, não ter tempo nem para ele mesmo. Vai passando o tempo e às vezes a gente pensa, poxa, eu nunca mais parei para fazer o que eu gosto. O que é que eu gosto? O cara nem lembra mais de tão preso nessa rotina, nessa corrida de ratos que o sistema colocou ele. Ainda por cima, nós temos que conviver com idiotas, assim é a democracia. O voto de uma pessoa totalmente alienada e imbecil vale tanto quanto o seu, que estuda, que procura se informar. Infelizmente, na hora da eleição, o voto do idiota vale o mesmo do seu. Ou até mais, porque o idiota ele não tem muito o que fazer, né? O alienado. Então ele convence outros idiotas, outros alienados, até para se sentir menos alienado, menos idiota, a seguir o mesmo caminho que ele. Já que no fundo, ele sente que o caminho que ele está seguindo está errado, mas se tiver muitos acompanhando ele, pelo menos durante aquela caminhada, igualzinho a boiada, né? Quando está indo para o matadouro, eles até ficam com medo ali na hora de subir no caminhão. Se você já viu isso de perto, o gado de verdade, ele até defeca ali, né? Você vê que a maioria dos carros de boi é cheio de fezes, porque eles têm medo na hora de subir ali. Mas como tá ali com os outros gados, ele acaba indo de boa, sem reagir, e vai mansinho. Quando ele vem perceber o que é que realmente vai acontecer com ele, já é tarde demais. Aí não adianta urrar, aí não adianta chorar. Você vê alguma semelhança nisso com o que acontece com a população? Acredito que sim, né? Tenho certeza que sim. Daí vem a comparação deles com as pessoas. O que é que nos comparam com o gado? Essa matéria aqui mostra, né, que o Bolsonaro ele não só deve perder as eleições, como ele também tem que ser preso. Ele precisa ser preso. A matéria que a gente vai ver agora, que foi dica do nosso irmão Pedro Dias, ela comprova, meus irmãos, que não tem como o Bolsonaro continuar no poder. A não ser que as pessoas queiram tudo privatizado e gasolina chegando a R$30 o litro, o quilo de carne de osso a R$100 e por aí vai. Porque a ideia do cara é entregar tudo. Dizem que o Brasil agora, né, subiu o PIB, é a 10ª maior economia. Eu pergunto a você, quando eles diziam que o Brasil ia mal das pernas, você estava comendo melhor ou pior? Compare com você mesmo. Porque o que eu vejo na maioria das pessoas, meus irmãos, é pagar as dívidas com dificuldade. Paga do mês e já fica devendo pro próximo. E se essa é a realidade do povo, pessoas deixando a motozinha em casa, deixando até de pegar ônibus para ir a pé, e não é porque tá fazendo Cooper, fazendo caminhada, não, é porque não tem mais condição de pagar, mesmo trabalhando dobrado. Então eu pergunto a você, se o povo não está tendo os benefícios disso, quem está se beneficiando? Sobe um país de ranking, mas você não vê o povo se beneficiar, não vê o povo crescer junto. Então quem está crescendo? A resposta é muito simples, a elite. A elite está crescendo. E o que é que Bolsonaro quer fazer? Servir ainda mais a elite. Olha só essa matéria aqui, que diz o seguinte: Câmara aprova PL de Bolsonaro que permite penhora de casas de famílias inadimplentes por bancos. Projeto cria o marco legal das garantias de empréstimos e altera a lei sobre impenhorabilidade de imóvel. O que é que isso aqui significa, meus irmãos? Eles vão dizer que isso aqui vai ajudar o povo, que os juros vão ser mais baixos, porque agora os bancos podem tomar sua casa. Mas na prática, meus irmãos, os juros vão continuar altos, porque empregado não fiscaliza patrão. E agora os bancos terão mais um direito, que é expulsar uma família da própria casa por ela não ter conseguido pagar. Ah, meu pai mora num país violento, tomou um tiro, perdeu a vida. Nossa família não tem mais como pagar. O banco diz, dane-se, a casa é minha. Ora, mas é culpa do próprio governo que não dá segurança, apesar da gente pagar tanto imposto. Dane-se, é problema seu. Nós vamos tomar a sua casa. E o governo aprovou essa lei. Então quando eu digo que o Bolsonaro é o maior cúmplice do PT e merece ir pra cadeia, não é à toa, meus irmãos. Eu já mostrei matérias antigas aqui que os próprios especialistas da Rede Podre diziam que o PT demoraria décadas para se recuperar.
da má reputação das pessoas terem acordado. Mas o Bolsonaro conseguiu a façanha dele sozinho, em menos de 4 anos, conseguir ressuscitar esse fantasma, fazendo coisas como essa, absurdas, totalmente contra o povo, que na linguagem dele mesmo, ele falando, né, em tempos mais antigos, que quem faz o que ele faz hoje, no caso era a FHC que ele citou, ele dizia, Bolsonaro dizia que a pessoa deveria ser metralhada, fuzilada. Era ele que falava isso, não sou eu. E agora ele não só faz igual a FHC, como faz muito pior, porque ele veio com a máscara da mudança. Por um lado, ele finge defender a moral, os bons costumes e o conservadorismo, mas vai totalmente contra isso, porque conservador é a pessoa que conserva. E se o camarada não conserva o seu patrimônio, não conserva as terras onde pisa, o que é que ele está conservando? Nada, é um entreguista. As famílias vão perder a sua casa se a gente aprovar essa lei. A Câmara dos Deputados deu aval nesta quarta-feira, dia 1º de junho de 2022, para que bancos e instituições financeiras possam penhorar o único imóvel de uma família para quitar dívidas. A medida faz parte do projeto de lei PL 4188/2021, de autoria do governo de Jair Bolsonaro, que cria o marco legal das garantias de empréstimos e altera a Lei 8009/1990, que trata da impenhorabilidade de imóvel. Pela legislação em vigência, uma família não pode perder esse seu único bem por dívidas. Atualmente, ela só perde se usado como garantia de financiamento do próprio imóvel e leiloado em caso de inadimplência do financiamento imobiliário. Outro caso de penhora, de acordo com informações da agência da Câmara de Notícias, depende de decisão judicial e do valor do imóvel. Agora, com a aprovação do texto que segue para o Senado, será permitido que as instituições bancárias penhorem a casa de uma família em qualquer situação na qual o imóvel seja dado como garantia real, independente da obrigação garantida ou da destinação dos recursos obtidos, mesmo quando a dívida for de terceiro. Preste atenção nisso, meu irmão. O PL foi aprovado na noite desta quarta-feira por 260 votos favoráveis, ante 111 contrários. Nesse caso, todos de partido de centro, esquerda e esquerda. PT, PSDB, PDT, PSOL, PCdoB, PV e Rede. A oposição defende que a impenhorabilidade do imóvel de uma família é essencial e que, sem ela, as consequências serão nefastas e implicarão no aumento de desigualdade no país. As legendas tentaram alterar esse ponto de proposta por meio de destaques do PSdoB e PSOL, mas ambos foram rejeitadas pela maioria dos deputados dos demais partidos. O PT também tentou manter o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre o penhor civil de bens, mas a medida também foi barrada. Aqui você já entendeu, a matéria é bem extensa, mas preste bem atenção, meus irmãos. Por que é que um governador, um presidente faz uma coisa dessa? Por que ele faria isso se não fosse um servo do sistema internacional financeiro? Tá mais do que na prova, meus irmãos. Os caras colocam até o próprio pescoço em risco. Você sabe que o índice de rejeição dele tem aumentado, isso é fato. Cada vez que a gasolina sobe e como consequência tudo fica mais caro no país, ele perde votos. Quando ele toma uma decisão dessa, com o único objetivo de favorecer os próprios bancos e não a população, em vez de criar um projeto para a população, fica claro a quem esses homens servem, meus irmãos, que é quem patrocina, quem viabiliza a campanha deles. Cada vez a gente vê mais que o sistema de fato usa esquerda e direita. E se a gente olhar os exemplos recentes, você vê que a volta da esquerda foi uma coisa global. E será que até por força da própria direita. A esquerda vem, divide o país, ataca a moral, os bons costumes, a família. Entra a direita defendendo o que o povo fala, mas na prática o que eles fazem é tirar direitos, privatiza o patrimônio do povo. E esse povo fica ali oprimido, sem dinheiro, pagando caro, literalmente empobrecido. Aí esse povo arrependido, não, vamos colocar a esquerda de novo, pelo menos com eles era menos ruim. É sempre essa a palavra de ódio. Esse era menos ruim. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso, meu irmão, onde enquanto o povo não entender que o movimento tem que partir dele mesmo, seja quem for que esteja naquela cadeira sentado, ele precisa sofrer pressão do povo. Não é esperar que o judiciário faça isso, não é esperar que os próprios parlamentares de oposição façam isso, porque isso é tudo farinha do mesmo saco. É o povo começar de forma correta as redes sociais, para utilidade pública. Fiscalizar, ver o que é que está sendo proposto e tá pronto o ano inteiro, todos os dias, para parar o país se for necessário. Não é pegar um movimento como foi o dos caminhoneiros, que hoje já não tem mais força nenhuma, por divisão dos próprios caminhoneiros que não acreditam mais em si mesmos, não acreditam mais no movimento. Mas era o povo ter apoiado um movimento como aquele e forçar esses servos do sistema a mudar a sua posição. Enquanto tiver uma parte da sociedade que passa o pano e apoia esses caras e diz não, deixa o homem trabalhar, vai ser disso a pior.
A única coisa que eles temem é o despertar da massa. É a única coisa que eles temem. Eles não temem Deus. Você vê que Deus hoje, como o sistema religioso já faz há muito tempo, é usado para ganhar dinheiro e agora também está sendo usado para ganhar votos. Cada vez isso fica mais escancarado. Cada vez a religião cristã está sendo usado como uma peça de troca de votos, troca de favores e etc. Não é à toa que isso tem se tornado uma fábrica de ateus, de pessoas revoltadas com os cristãos, que não tem nada a ver. É igual, eu comparo muito com o movimento LGBT. Os nossos irmãos, né, que têm uma escolha diferente da nossa, não querem outra coisa a não ser respeito. Olha, eu só quero ser respeitado, eu não quero ser discriminado. E eles têm o direito disso. Agora, a militância faz o quê? Usa a bandeira dos caras, né, para aprovar um monte de coisas que eles mesmos não estão de acordo. É a mesma coisa nós agora cristãos, conservadores. Levantando a nossa bandeira, eles vão fazendo esse tipo de coisa, acabando com o patrimônio público, acabando com o povo, os direitos, os poucos direitos que o povo conquistou, direitos trabalhistas, direito a ter um combustível com um preço acessível, nunca foi barato, mas acessível, já que esse povo é o dono legítimo. Então tudo isso eles estão tirando em quê? Em favor de quê? Não, é para o país crescer, para aumentar o PIB. Aumentar o PIB para quem? Porque para o povo é que não está sendo. Então, meu irmão, desperta, ó tu que dormes, porque se continuar assim, meu irmão, isso aqui vai virar literalmente um inferno. O Bolsonaro, além de perder a eleição, o que ele merece hoje é uma cadeia. E se existir o mínimo de justiça, nós veremos isso nos próximos anos. E ele mesmo já está sentindo isso. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Deixa a tua opinião, mas é fato que nós estamos diante de um dos governos mais corruptos que já existiu. Talvez até tão corrupto como o PT. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.